Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana. No vídeo que eu espero que você curta, também compartilhe e se inscreva nas redes sociais da MultiTV no YouTube. Vamos falar sobre as consequências jurídicas das manifestações antidemocráticas protagonizadas pelo presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores na última terça-feira. Antidemocráticas porque elas questionam justamente o funcionamento de instituições da nossa democracia, como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. Sobre esse tema, vamos conversar com o jurista, advogado, professor de Direito na PUC, aqui de Londrina, Rafael Soares. Professor, muito obrigado pela sua participação. Diego, eu que agradeço o convite. É sempre uma felicidade muito grande poder conversar sobre temas relevantes que estão acontecendo no país. Pois é, e o bicho está pegando, né? E nesta quinta-feira em que gravamos essa entrevista e que subimos o vídeo ao ar, teve uma greve de caminhão, uma paralisação de caminhoneiros, iniciada justamente no começo desta manhã, de caminhoneiros que apoiam, inclusive, as manifestações pró-Bolsonaro e de ataques ao Supremo Tribunal Federal. O próprio presidente teve que intervir, mandando um vídeo, né, Rafael, pedindo para que os caminhoneiros liberassem as rodovias, porque isso gera um tumulto, inclusive, de impacto econômico, né? Porque o abastecimento fica comprometido em todo o país. Bom, sobre as manifestações, vamos deixar claro aqui que as manifestações são direito, né, de toda a população, claro. Ainda bem que ainda possam ocorrer, né? O que foi questionado nessas manifestações é a pauta, né? Que principalmente os ataques direcionados ao Supremo Tribunal Federal, professor, e no momento em que o próprio presidente disse que não vai mais respeitar decisões do ministro Alexandre de Moraes, que virou o principal alvo aí, dos bolsonaristas. E aí teve uma reação muito contundente do presidente do Supremo na quarta-feira, Luiz Fux, dizendo que desobedecer ordem judicial e uma ordem principalmente do Supremo Tribunal Federal imputaria em crime de responsabilidade. Eu queria que o senhor começasse então explicando para a gente o que seria esse crime de responsabilidade, por que desobedecer qualquer determinação judicial implicaria nesse tipo de crime por parte do presidente. O tema é muito interessante e certamente será um tema discutido por algumas semanas, aí, talvez até alguns meses, porque realmente falar em direito ao protesto está previsto na Constituição, faz parte da liberdade de expressão. O problema é o conteúdo. Nós temos visto, independentemente de ser para a esquerda ou direita, centro, o conteúdo ele traz alguns problemas. E, além disso, a população pode se manifestar, mas você tem um chefe que é o chefe do Poder Executivo. E esse chefe do Poder Executivo ele está ali sujeito a algumas restrições. Não restrição de participar desse tipo de evento, mas algumas restrições da postura, do que ele pode falar. E o que chamou a atenção, especialmente na participação em São Paulo, foram algumas falas do presidente da República, onde ele disse que passou a chegar ao limite e que ele descumpriria eventuais decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso ligou um alerta. Por quê? Porque nós temos ali uma disciplina legal, tanto na Constituição Federal quanto numa legislação ordinária, que coloca algumas vedações ao presidente da República. Essas vedações são vedações do tipo atentar contra um poder. A partir do momento que ele faz uma manifestação como essa, ele está atentando contra um poder que é o Poder Judiciário. Além disso, uma postura de probidade da administração. O presidente ele tem que ter uma postura ali que é uma postura de decoro, uma postura de probidade, e isso também pode ser questionável. Além disso, a última previsão seria descumprir ordens judiciais ou descumprir a lei, que foi algo que ele manifestou, anunciou que poderia fazer. No dia de ontem, o próprio ministro Fux, no momento em que ele inicia um determinado julgamento, ele faz ali uma ressalva dizendo que o Poder Judiciário deve ser respeitado e eventual descumprimento de ordem judicial vai caracterizar um crime de responsabilidade. A grande questão que nós temos que dividir aqui é que há uma distinção entre o crime de responsabilidade e um crime comum. Certo. O crime comum é aquele previsto no Código Penal. Um eventual peculato, eventual corrupção, que são crimes contra a administração pública, e o presidente ele fica sujeito a um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Esse é um caráter jurídico mesmo. O que se fala é que essa postura do presidente da República ela poderia caracterizar um crime de responsabilidade, que nós podemos colocar com uma palavra que é uma infração político-administrativa. E por que político-administrativa? Porque ela não está sujeita a um julgamento pelo Poder Judiciário, e sim um julgamento
pelo Congresso Nacional. O próprio Luiz Fux disse isso no seu pronunciamento, né? Que é um crime imputaria em crime de responsabilidade uma eventual desobediência a uma ordem judicial, uma ordem do Supremo, mas que caberia isso ao Congresso Nacional julgar, no caso. Perfeitamente. E o que nós percebemos? Nós percebemos que as previsões dos crimes de responsabilidade ou dessas infrações político-administrativas são previsões abertas. Atentar contra o Poder Judiciário, probidade da administração. O descumprimento de ordem judicial ele é mais fechado, mas as demais posturas são posturas abertas. Por quê? Porque faz parte de um julgamento que é um julgamento político. Nós imaginamos hoje a contextualização da Câmara, e na contextualização da Câmara você teria ali entre oposição e situação um empate e os independentes. Significa que para você ter eventual julgamento político, isso depende também de um quórum, de uma formação, uma combinação política. Nós temos hoje quase 140 pedidos de impeachment e esses 140 pedidos de impeachment dependeriam de um aval de uma única pessoa, que é o presidente da Câmara. Você percebe assim que é um julgamento que depende muito do momento, do movimento, do que vai acontecendo. Lógico que depois da manifestação de 7 de setembro, isso gerou ali uma polêmica que se percebe partidos dizendo a partir de agora eu sou oposição, a partir de agora nós vamos pensar, ou então vamos monitorar o impeachment. Significa que pode haver uma mudança de ares e essa mudança de ares fazer com que antes um cenário que era um cenário de não se alcançar um quórum para o impeachment se alcance. É um processo totalmente diferente de um processo jurídico. Exatamente. E daí nós até imaginamos, bom, o que nós temos hoje? Nós temos no Supremo Tribunal Federal 4 inquéritos policiais, que são investigações contra o presidente da República, o caso da vacina, o caso da interferência na PF, o caso da urna e o caso do vazamento do sigilo do inquérito da Polícia Federal. E o inquérito no TSE, também em relação à urna, que seria ali as eleições fraudadas. Esses 5 inquéritos eles podem resultar em processos criminais no Supremo Tribunal Federal. Tramitaria no Supremo e, eventualmente, o presidente da República seria julgado lá. No caso desses 140 pedidos de impeachment, e provavelmente virão mais a partir da manifestação de 7 de setembro, isso depende de um aval do presidente da Câmara, que é o Arthur Lira, e depois uma votação, que é uma votação por 342 deputados federais. Eles dando o ok, vai para o Senado Federal. Esse Senado Federal ele faz uma admissão por uma maioria relativa, uma maioria de 40 votos, 41, e depois isso vai ser julgado. O que causa um pouquinho de confusão é que quem preside esse julgamento é o presidente do Supremo. Então, por isso que às vezes a gente faz uma confusão entre o julgamento político e jurídico. E para cassação você precisaria também de uma maioria absoluta. Você percebe que é um cenário difícil, porque você tem que ter um movimento político muito contrário ao presidente da República. Hoje não há esse movimento, né? O presidente ainda tem a sua maioria na Câmara. E quando o professor falou sobre partidos que já estão discutindo uma possibilidade de engrossar o quórum pelo impeachment, é uma referência ao PSDB, que tem muitos deputados ainda que são da base de apoio do governo do presidente Jair Bolsonaro, mas a executiva nacional do PSDB, mediante as manifestações, o caráter das manifestações e as falas do presidente da República, disse que já é oposição, né? Já se colocou como oposição e já está discutindo uma eventual pauta referente a impeachment com demais partidos que aí fazem sim a parte da bancada de oposição ao governo. Professor, o que os bolsonaristas, o governo questionam em relação ao Supremo Tribunal Federal são decisões especialmente relacionadas ao inquérito das fake news que está sendo presidido aí, relatado pelo Alexandre de Moraes, por isso que ele virou alvo de ataque do governo e de seus apoiadores, por conta de ser uma rede de disseminação de fake news que estaria sendo articulada por apoiadores do presidente. Como é que fica essa questão? E quando há... primeiro, queria que você explicasse essa situação, por que o Alexandre de Moraes virando alvo, e o que acontece quando há um questionamento relacionado a excessos ou supostos excessos cometidos pela Suprema Corte. Claro, esse é um tema muito importante, porque nós estamos falando da mais alta corte do país. A mais alta corte... A última instância. A última instância. Isso não significa que aquelas pessoas ali vão sempre acertar. Elas podem errar.
decisões são questionáveis, decisões são recorríveis. E o próprio Poder Executivo e o Poder Legislativo possuem instrumentos para questionar e muitas vezes até modificar situações que eles entendem como incorretas. Certo. Dou um exemplo. O inquérito da fake news, ele tem um problema na sua origem, se eventualmente o PGR, o Procurador-Geral da República, teria que ter solicitado ou não. O Supremo, ele avalizou por maioria. Você teve uma votação ali e foi avalizado. O próprio Poder Executivo entrou com uma ação impedindo que houvesse, pedindo, né, ou solicitando, que não pudesse haver instauração de inquérito de ofício. É uma medida que está à disposição do Poder Executivo e ele deve fazer como fez. Da mesma forma, se pode propor um projeto de lei para que se modifique ali essa forma. O que eu estou tentando demonstrar? Que existem mecanismos institucionais para que você corrija equívocos que ocorrem no Poder Judiciário. Lógico que o problema hoje, isso não é uma realidade só brasileira, é uma realidade mundial, tudo se judicializa. E o Poder Judiciário, ele nunca pode se omitir. Quando você fala, bom, o Poder Judiciário, ele invade competências, ele coloca situações, ou decide, ou delibera sobre situações que não faz parte da sua estrutura. Sim, tudo se judicializa. Não se resolve as coisas no Poder Executivo e no Poder Legislativo. E a Constituição Federal, ela fala, o Poder Judiciário, ele não pode abrir mão de decidir. Aqui nós temos um arranjo institucional que deveria ser repensado. E não há vácuo de poder. Se não há vácuo de poder, o Poder Judiciário ele sempre vai decidir. Da mesma forma, o que há uma confusão é que, posteriormente ao inquérito da fake news, o que nós temos visto é uma atuação da Procuradoria-Geral da República. A maioria das prisões, buscas e apreensões que têm ocorrido tem agora o pedido da Procuradoria-Geral da República ou também representação da Polícia Federal, o que mostra que aquele vício na origem, ele é um vício só de uma parcela dos casos que nós estamos vendo. Os outros casos que nós temos visto e tem sido divulgado são casos em que há participação tanto da Polícia Federal quanto da PGR, o que faz com que aquele argumento inicial ele caia por terra. Já não é disso que nós estamos tratando. E daí no final a grande confusão que se tem feito entre liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela é garantida para todo mundo. Em nenhum momento houve censura. Porém, ela traz consequências. Eu posso falar, eu posso manifestar o que eu quiser, mas isso não quer dizer que eu não vou sofrer uma reprimenda de caráter civil, uma reprimenda de caráter penal. É basicamente o exemplo que eu converso assim, no dia a dia. Ninguém tem o direito de ameaçar ninguém. Não é? Seja um cidadão, seja um ministro do STF. Direito de crítica é outra coisa. E nós criticamos no dia a dia decisões do Supremo, nós falamos, olha, está errado, isso está certo, vamos recorrer, vamos impugnar, mas partir para o campo de ofensas verbais, de ameaças, isso não tem nada a ver com liberdade de expressão. Está muito distante de liberdade de expressão. É isso que eu ia perguntar para você, professor. Quando se caracteriza, né, um crime, eu não sei nem qual é o caráter do crime, mas enfim, como é que se caracteriza um crime quando você propaga ameaças a poderes da República ou a instituições que funcionam para garantir o processo democrático? Nós temos uma estrutura no Código Penal que é uma estrutura básica de própria ameaça ou então crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. No entanto, a depender da autoridade, nós tínhamos a Lei de Segurança Nacional, que era uma lei num contexto ali complicado por conta da Constituição Federal, mas que ainda estava valendo. Nós tivemos agora uma recente modificação que faz uma introdução no Código Penal. A Lei de Segurança Nacional ela é revogada e nós temos uma legislação no Código Penal, uma parte introduzida no Código Penal, que são os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, o que significa isso? Significa que ameaças, ofensas verbais, a depender da autoridade, recebem ali um tratamento que é um tratamento mais gravoso. Mas, em especial, se a gente pudesse resumir essa lei, o que os crimes estão colocando ali são situações de ameaças e situações de violência física. Então, esse tipo de tratamento ele é mais rigoroso. Não quer dizer que você tem uma legislação que traz um tratamento privilegiado por ser presidente da República ou presidente do Supremo. Não é disso que se trata. Porque se a ofensa é institucional, você vai ter uma sanção mais grave. Em situações especiais que há violência ou
grave ameaça. Agora, isso independente do fato da pessoa que proferir esse tipo de ameaça ocupar um cargo público, um cargo legislativo, por exemplo, vamos citar aqui o deputado Daniel Silveira, que teve seu mandato de prisão determinado pelo ministro Alexandre de Moraes porque gravou vídeos proferindo ameaças contra integrantes da Suprema Corte. E aí, mais recentemente, o outro caso que chamou a atenção foi do cantor Sérgio Reis, né, dizendo que teria que fechar tudo, que se não fossem trocados os 11 ministros do Supremo, teria que fechar o Supremo Tribunal Federal. Enfim, também é uma manifestação clara de ataque a uma instituição democrática. Tem diferença entre um deputado fazer esse tipo de ameaça e um cidadão comum que não ocupe cargo público? Em termos legais, o tratamento é o mesmo. A questão jurídica ela não se altera. Certo. No entanto, em termos de compreensão institucional, é óbvio que talvez um cidadão, numa manifestação aqui em Londrina, ele não consiga ter uma repercussão tão grande e uma compreensão do direito que um deputado federal, um deputado estadual, um prefeito tenha. Certo. É por isso que a gente sempre fala, quando o presidente da República fala determinadas questões, ele representa uma nação. E as implicações jurídicas são diferentes. De um cidadão aqui em Londrina que tenha lá uma base de fala para 5, 10 pessoas. O presidente ele fala para 100 milhões de pessoas que no mínimo seguem, que acompanham o dia a dia dele. É por isso que a gente sempre tem que tomar um certo cuidado para dizer, olha, uma coisa é o Rafael aqui em Londrina falando e ele vai ter uma projeção onde ele dá aula ou na advocacia dele, outra coisa é um deputado federal que está falando para um universo ilimitado. E hoje com redes sociais você consegue ter esse tipo de projeção. É por isso que esse exemplo, esse modelo, nós temos que tomar muito cuidado. E houve uma confusão no Brasil em termos de liberdades, liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, não é vou fazer o que eu quero. Porque liberdade de ir e vir, você pode pegar o seu carro e entrar na contramão, né? Exatamente. É uma liberdade que você tem. Exatamente. Mas isso é producente, isso é permitido, né? Eu até vi uma situação que eu achei muito curiosa. Você imagine se nós estivéssemos tratando hoje da obrigatoriedade do cinto. Provavelmente alguns alegariam liberdade de ir e vir, né? Falam assim, liberdade de fazer o que eu quiser, não usar o cinto. Quando não é isso, eu posso ter minha liberdade de ir e vir, mas existem restrições de uma coletividade. Posso falar o que eu quiser, porém isso pode me trazer consequências. Então, não é uma liberdade ilimitada, sob pena de a gente não conseguir viver numa sociedade civilizada. O outro, eu tenho uma preocupação, isso é uma regra básica do direito. A gente talvez tenha que sentar um pouquinho, parar um pouquinho, refletir no que está acontecendo no país, porque o campo político e o campo jurídico hoje é muito conturbado. Sim. E algumas discussões que são discussões básicas, nós não estamos conseguindo nos acertar. Tá certo. Professor, para a gente finalizar, teria alguma diferença se os ataques que hoje estão direcionados, as críticas, os questionamentos, as ameaças, né, da ala que apoia o presidente Jair Bolsonaro, se esses ataques fossem direcionados ao Congresso? Hoje o foco está no Supremo, mas o Congresso é um outro poder constituído da nossa República. Teria diferença de caráter, por exemplo, um crime de responsabilidade, se uma autoridade, se um presidente da República, um deputado, direcionasse suas ameaças a membros do Congresso? Não teria qualquer situação. diferença, porque o próprio dispositivo ele fala atentar contra poderes da República. Certo. O mesmo tratamento ocorreria se fosse o Congresso Nacional contra o Supremo, ou então o Supremo contra o Congresso Nacional, e você não teria... O Congresso contra a própria presidência, contra a própria presidência. Alguns embates são embates ali que vão ocorrer, nós teremos alguns estresses, né? Isso é impossível de não acontecer. Nem sempre uma decisão judicial vai agradar, o presidente vai agradar. Isso faz parte do campo democrático do jogo. O problema é como nós vamos dar o tratamento. Se uma decisão não agrada, recorra. Se o presidente da República dá algum tipo de decisão, de decreto, algo assim, o Congresso Nacional pode rever. Então você tem balanços ali que fazem parte do jogo democrático. Não há um poder absoluto. Quando se coloca isso, é muito falso. Por quê? Porque existem modificações que o Congresso Nacional pode fazer para segurar o Supremo, existem modificações que o Supremo pode fazer, o próprio presidente da República ele tem uma ampla liberdade, tem instrumentos para fazer esse balanço. O que talvez ocorra é aquilo que a gente falou, de que tudo se judicializa. E se tudo se judicializa, talvez nós tenhamos a impressão que o Supremo
ele avança em todos os temas, mas ele avança porque ele é provocado. Certo. Se ele não for provocado, isso vai ser resolvido no Congresso Nacional, no Poder Legislativo e no Poder Executivo. Perfeito. Bom, agora tem mais uma perguntinha antes da gente finalizar que eu lembrei agora, professor. Por que, eu não sei se configuraria crime, mas a gente vê nessas manifestações antidemocráticas, e de novo, são antidemocráticas porque elas atentam contra poderes da democracia instituídos, né? Não é um juízo de valor dizer que a manifestação é antidemocrática, é um fato. Por que muitas pessoas que foram às manifestações com cartazes intervenção militar já, ou defendendo o regime militar, enfim, por que isso é considerado crime também? Sim, esse tipo Além de desinformação, porque se a pessoa defende uma ditadura, por exemplo, ela não vai poder nem se manifestar. Sim, é um tipo de situação, é contraditório até, e talvez uma má compreensão do nosso momento, da situação de onde nós vivemos. Você pedir intervenção militar ou pedir abaixo as instituições significa que, num segundo momento, você não vai ter nada. E talvez essas liberdades mínimas serão tolhidas. Em nenhum momento existe algum tipo de restrição de se ir à rua, como eu vi. Eu vi situações de pessoas buzinando, bandeira do Brasil. Normal, claro. E isso deve ser feito. Sim. Se há uma insatisfação ou se há uma concordância com o governo. O apoio claro. É legítimo claro. E faz parte da cidadania. Porém, pedir fora STF, fora Congresso Nacional, militares tomem o poder, isso não pode, porque você está jogando contra o próprio Estado democrático de direito. E mais, não é o caso aqui de Londrina, mas em algumas regiões do país, nós tivemos situações ali de grupos civis ou até questões militares com utilização de arma, o que está na Constituição como algo até imprescritível, porque há um tratamento de que estão querendo derrubar o nosso modelo de Estado. Então você percebe que é uma confusão do que pode ser feito ou não. Mas em nenhum momento há algum tipo de interferência da minha liberdade de expressão, do meu direito de protesto, do meu direito de reivindicação. Isso não. Mas algumas questões não podem ser feitas. E dos dois lados. Dos dois lados. Né? Se quer colocar campo ideológico, dos dois lados não pode ser feito. Claro. Tá certo, perfeito. Menos mal, né? E felizmente até as manifestações, pelo menos aqui em Londrina, acho que em todo o país a gente não viu notícias de violência, de confrontos. Aqui havia uma preocupação também em Londrina nesse sentido, porque grupos de esquerda também se manifestaram no último dia 7, mas o importante é que pelo menos as manifestações foram absolutamente pacíficas. Sim, a expectativa, criou-se uma expectativa até ruim, mas em regra nós tivemos, especialmente na nossa região aqui, nós tivemos manifestações. O que talvez a gente tenha que tomar certo cuidado só é que, quando eu disse, como é um cidadão isolado pedindo uma intervenção militar, a repercussão é diferente. Sim, mas quando uma autoridade diz, vou utilizar das Forças Armadas, eu não posso entender isso como normal, eu não posso entender isso como legítimo. E talvez seja essa a confusão que não se tem colocado. E talvez uma leniência também das próprias autoridades que são responsáveis por esses balanços de tomarem uma postura mais severa ou contundente quando se tem esse tipo de fala. Quando se estica demais a corda, Exato. Né? Professor Rafael Soares, muito obrigado pela sua participação aqui no Fora Entrevista. E eu agradeço, foi um prazer. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá.